Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do nosso Deus, nosso amado Deus. Queridos, nós nesta semana estamos falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. E eu creio que de alguma maneira esse ensinamento ele poderá destravar a tua vida em muitas áreas. Pastor, por que o ensinamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo pode destravar a minha vida? Porque existem coisas na nossa vida, queridos, que só o Espírito Santo vai fazer. Existem áreas da nossa vida que só o Espírito Santo poderá tocar. Existem raízes tão profundas que sustentam alguns argumentos, que sustentam alguma circunstância que só o Espírito Santo poderá arrancar. Existem níveis de problemas que muitas vezes o homem entrou, que não há nada que o homem possa fazer para sair. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Espírito Santo, ele abre portas aonde não tem paredes. Quero te dizer nessa manhã que o Espírito Santo sabe a saída de qualquer labirinto que você possa estar. Sabe, queridos, aquelas situações aonde você sabe que tem saída, mas você não sabe onde fica. Você até sabe que tem como sair daquela situação em Deus, mas você não sabe como chegar lá. O que eu quero te dizer, irmãos, é que existe alguém tão poderoso. E esse alguém é o nosso ajudador. Esse alguém é o nosso intercessor. Esse alguém é o nosso consolador. Esse alguém é o nosso advogado. Esse alguém é o Espírito Santo. E quando, queridos, quando o Senhor permitiu, Jesus nos disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. Quando Jesus subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai, e lá no dia de Pentecostes, ele abriu os céus, derramou o teu Espírito. O Espírito Santo que estava totalmente dentro de Cristo Jesus. Jesus estava pleno do Espírito Santo quando ele se assenta à direita de Deus. Sabe o que acontece? O Espírito Santo que estava em Jesus agora foi derramado e está na igreja. Está em todo aquele que nele crê. Está em todo aquele que o busca. Está em todo aquele que nasceu de novo. Aleluia! Então eu quero te dar uma garantia nessa manhã. Ouça isso, acredite nisso. O Espírito Santo faz morada na sua vida. O Espírito Santo faz morada na sua vida. Então, irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós e nós somos templos do Espírito Santo. Porém, existem algumas características, alguns sinais, e nós estamos falando aqui nessa manhã. A partir do momento em que uma coisa é quando nascemos de novo e o Espírito Santo faz morada em nós. Outra coisa é quando nós somos selados. Outra coisa é quando o Espírito Santo somos transbordados dessa presença. Eu poderia chamar esse transbordamento, eu poderia chamar essa manifestação de batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo não foi apenas para os apóstolos. Esse batismo com o Espírito Santo, ele não foi uma promessa apenas para a igreja de Atos, lá no dia de Pentecostes. Joel já profetizava: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E não é uma promessa só para aquela época. É uma promessa para todo aquele que crê em Jesus. Então João Batista nos ensina: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas porém virá alguém mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, irmãos, existe um nível mais intenso,
Existe um nível maior de desfrutar das verdades de Deus, e tudo isso é pelo Espírito Santo. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, Deus coloca você, abre-se uma porta, e Deus coloca você numa condição aonde você é revestido de poder. Deus coloca você numa condição aonde você recebe poder para testemunhar a Cristo. Ontem nós falamos a respeito de umas características. O que caracteriza o batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Quero repetir isso. O que caracteriza o batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Por que Deus nos deu essa linguagem de oração? Por que Deus deu esse dom e foi o primeiro dom a ser manifesto na igreja de Atos? No dia de Pentecostes, a primeira coisa que aconteceu, a igreja nasceu falando os mistérios de Deus. Será que isso foi nos dado apenas para momentos de empolgação emocional? Não, porque, queridos, entenda, quando você é cheio do Espírito Santo, ele gera essa linguagem dentro de você. Se o Espírito Santo está aí, a linguagem também está. Jesus nos ensina, vinde e beba. Eu quero te dizer, queridos, receber o Espírito Santo você já recebeu. Falar em português você pensa para falar. Falar em outras línguas você libera por fé. Então, quando você recebe, querido, o Espírito Santo, ele passa a fazer morada em você. Entenda, a linguagem sobrenatural já está dentro de você. Então, nessa manhã eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, ele vai movendo as águas no seu interior, vai movendo, você entra na presença dele, vai se enchendo, e chega um momento que você libera por fé a linguagem que já está dentro de você. Pastor, por que falamos em outras línguas? Entenda, o que fala em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus, os mistérios de Deus. O dom de línguas nada mais é do que o teu espírito vivificado falando com o Espírito do Pai. Vou repetir isso. Dom de línguas nada mais é do que o teu espírito vivificado falando com o Espírito do Pai. É uma linguagem do seu espírito com o Espírito do Pai, do Espírito do Pai com o teu espírito. É como se fosse uma linha de comunicação, aonde Deus vem plantar os mistérios dele no seu interior. E aonde os segredos de Deus são plantados dentro de você. Pastor, quando que eu falo em outras línguas? Quando eu estou na igreja e me sinto completamente tomado? Não. Você fala em outras línguas, queridos, a hora que você quiser, no momento em que você desejar, o quanto você desejar. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. O dom de línguas é um dom de edificação. À medida que você vai se edificando, falando em outras línguas, algumas coisas começam a acontecer dentro de você. À medida que você libera essa linguagem sobrenatural e fica ali, hora após hora, falando em outras línguas, o seu interior começa a ser mudado. Pastor, por que o nosso interior é mudado quando nós oramos no Espírito Santo? Você sabe por que o nosso interior é mudado quando nós oramos no Espírito Santo? Porque essa linguagem de oração tira você do natural e coloca você no sobrenatural de Deus. Essa linguagem de oração tira você da carne e coloca você no Espírito. Essa linguagem de oração, ela tira você de uma fé emocional e coloca você numa fé sólida e firme.
Essa linguagem de oração não é apenas um êxtase para os momentos de culto, quando eu me emociono com uma palavra ou me emociono com um louvor. Essa linguagem de oração é um dom que tira você dos lugares físicos, naturais e coloca você nos lugares espirituais, sobrenaturais. Para quê, pastor? Para que você desfrute das realidades de Deus. Pastor, então eu posso orar em outras línguas quando eu quiser, na hora que eu quiser? Pode! Pastor, fazendo minha caminhada, eu posso orar em línguas? Pode! Você baixinho ali, você e Deus ali falando essa linguagem. Pastor, cuidando das minhas coisas na minha casa, limpando a minha casa, eu posso orar em outras línguas quando eu estou ali limpando a minha casa, cuidando dos meus móveis? Pode! Pastor, eu posso orar em outras línguas quando eu estou dirigindo o meu carro ali, eu saindo de viagem, eu posso liberar essa linguagem, ficar ali a sós falando em outras línguas com o Senhor? Pode! Pastor, eu posso então em todo tempo, sim, orar em todo tempo, no Espírito. Essa linguagem de oração você pode liberar o momento que você quiser, a hora que você desejar. Não é apenas para momentos de êxtase, é para os momentos que você desejar edificar a tua fé. Então, queridos, quando o Senhor nos deu essa condição, Ele estava estabelecendo, irmãos, algo tão poderoso dentro de nós, que pudesse trazê-lo e que pudesse potencializar o que você é no Espírito. Orar em outras línguas potencializa o que você é no Espírito. Orar no Espírito abre portas para a cura. Orar no Espírito fará com que o dom que há em ti se manifeste. Orar no Espírito permitirá que você venha remir o tempo. Deixa eu te dar uma palavra. Existem coisas na nossa vida, queridos, que às vezes nós ficamos 30, 40, 50 dias tentando resolver um problema. Precisando fechar uma compra, uma venda, um contrato na tua empresa, você não sabe como, você não sabe de que maneira. Deixa eu te dar uma receita. Se você entrar na presença do Senhor e ficar ali orando em outras línguas, Ele vai trazer para dentro de você o mistério que você precisa para poder, irmão, resolver essa negociação. Aquilo que demoraria 60 dias, 6 meses, 1 ano, o Espírito Santo gera dentro de você pela oração em línguas. Sabe o quê? O caminho para que essa negociação seja fechada. De repente você vai estar orando em outras línguas e o Senhor vai plantar um mistério. E no momento exato, querido, sabe o que vai acontecer? Esse mistério é revelado na sua mente natural. Você de repente acorda e você diz: eu sei, é agora, é assim, é essa pessoa. E o Espírito Santo te guia a essa pessoa, o Espírito Santo te guia àquele lugar. E aquilo que demoraria 1 ano para ser resolvido, você resolve em 30 minutos. Porque a oração em outras línguas gerou um caminho espiritual dentro de você. Você entendeu de forma natural aquilo que foi gerado de forma espiritual. Então, queridos, quando nós oramos em outras línguas, o Senhor vem gerar caminhos sobrenaturais para que você resolva áreas e situações que você não sabe na sua mente natural. Pastor, eu preciso de uma palavra para dizer para os meus filhos, eu preciso de uma palavra para dizer para o meu esposo, para minha esposa, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer para resolver essa situação. Querido, se você não sabe o que dizer naturalmente, se entregue à oração no Espírito, que Ele vai gerar o que você tem que falar. Se entregue à oração no Espírito, que Ele vai gerar o caminho para resolver essa situação. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Ele nos assiste em nossas fraquezas.
Olha só Romanos capítulo 8, verso 26, que ele intercede por nós, ele assiste em nossas fraquezas. O que é isso, fraqueza? Fraqueza ali está falando a respeito da incapacidade de gerar resultado na força do nosso braço. Ou seja, irmãos, você sabe que tem uma situação para resolver, mas você se sente incapaz de gerar um resultado na força do braço. Mas o que acontece? Você se entrega à oração no Espírito. Você vai orando, se entregando ao Senhor. E Ele gera dentro de você a palavra, a direção. Antes você se sentia incapaz de gerar resultado na força do braço, mas agora uma direção foi gerada dentro de você. E você agora, pelo Espírito, sabe como resolver essa situação. Então eu poderia dizer para vocês nesta manhã, você está com um problema sério no teu casamento, mergulhe na oração em línguas. Porque talvez você diz, pastor, eu já orei por tudo, dentro de 10 minutos, 15 minutos eu já orei por todo mundo. Por todos, mas eu quero passar mais tempo com Deus. Então, queridos, fica ali mais tempo só liberando essa linguagem que você recebeu no dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Você está com um problema na sua família, mergulha na oração em línguas. Você está com um problema na sua empresa, nos seus negócios, mergulha na oração em outras línguas. Queridos irmãos, você está com um problema no seu ministério, mergulhe na oração em línguas. Fica ali liberando essa linguagem sobrenatural. E Ele vai te edificar num nível acima desses problemas, num nível acima dessa circunstância, em um nível acima dessa situação. E essa linguagem, ela é um condutor de práticas espirituais. Orar em outras línguas vai te conduzir a práticas. Então, de repente, você vai ser guiado, porque o Espírito Santo gerou dentro de você. Irmãos, quando você entra nessa linguagem de oração, o que tem que fechar, fecha. O que tem que abrir, abre. O que tem que ficar, fica. O que tem que sair, sai. Você não entende, por isso que orar em outras línguas é um passo de fé. Você está tendo uma linguagem de oração, orando sem entender. A mente fica infrutífera, mas o espírito fica edificado. Nesse momento você está entendendo tudo que eu estou falando. Sua mente não está infrutífera, você está sendo edificado na sua mente natural. Mas quando você ora em outras línguas, o teu espírito é edificado de forma sobrenatural. Então, em nome de Jesus, é muito simples, queridos. Eu quero te dizer que o dom de línguas não foi dado apenas para os momentos célebres dos nossos cultos, ainda que isso seja bom, mas foi uma chave espiritual dada para que a nossa vida seja mudada por meio de uma linguagem de oração, onde o Espírito Santo ora por nós através de nós. É impossível o Espírito Santo orar por mim e essa linguagem de oração falhar. Pastor, eu quero encerrar dizendo, talvez você diz assim, pastor, eu tenho que mudar, como que eu vou orar em língua se eu tenho que mudar a minha vida? É aí que você tem que orar, querido. Pastor, eu ainda faço isso errado, como é que eu oro em língua se eu faço isso errado? Uai, meu irmão, é aí que você tem que orar para parar de fazer o que está errado. Você está entendendo, irmãos? Então, em nome de Jesus Cristo, deixa eu te dar uma palavra, onde você estiver, na tua casa, no teu carro, libera por fé. Não importa se é uma letra, não importa se é uma palavra, não importa se é uma frase. Aquilo que foi gerado dentro de você. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes eles falavam o que o Espírito Santo concedia. O Espírito Santo já te concedeu a linguagem. Agora basta você, por ousadia e por fé, liberar. Pastor, eu não estou sentindo. Não é emocional, é espiritual. Você não precisa estar sentindo para orar em línguas, porque não é da alma, é do espírito. Pastor, eu estou cansado fisicamente. Você pode orar do mesmo jeito, porque não é físico, não é carnal, é do espírito. Aonde você estiver,
libera essa linguagem e seja ousado em continuar orando essas palavras sobrenaturais, inteligíveis, que a sua vida nunca mais será a mesma.